Olá, meu nome é Egli e nessa videoaula eu vou passar para vocês como fazer a mochila Firenze, que utiliza o kit do mesmo nome, feito pela Atelier Makuti. Na sequência desse vídeo, eu vou, antes de começar a utilizar o kit propriamente dito, eu vou ensinar vocês 2 pontos que podem ser utilizados nesta bolsa. Você vai escolher, eu já usei os dois. Eu já fiz nos dois pontos e as 2 mochilas ficaram lindas. Então, vocês vão escolher o ponto que vocês acharem mais bonitos, ou mais bonito, ou aquele que você se adapta melhor para fazer. Não tem problema. Ambos, eu garanto, ficam identicamente lindos. Ok? Então, chega de conversa e vamos à videoaula. O primeiro ponto que eu vou passar para vocês é um ponto baixo inclinado. O próprio ponto baixo, esse ponto baixo inclinado, ele também pode ser feito de 2 formas que eu vou passar aqui. Então, eu recomendo a vocês que façam a mesma coisa que eu fiz aqui. Façam algumas correntinhas em forma circular, puxem pontos baixos aqui, uma primeira carreira de pontos baixos, e aí façam uma amostra do ponto para vocês verem como é que fica, pegar a textura dele, a altura que vocês têm que fechar, essas coisas. É muito importante, antes de começar a fazer a bolsa, vocês fazerem esse passo. É bem rapidinho, não demora muito, eu acho interessante, tá? Então, é o seguinte, o primeiro ponto aqui é da seguinte forma. Nós fizemos, então, uma carreira de pontos baixos, da mesma forma vai acontecer com a bolsa, tá? Vai ter essa mesma carreira de pontos baixos lá. E a gente faz o último ponto. Na hora do fechamento, nós não vamos fazer o fechamento, a gente daqui já vai partir para a segunda carreira, da seguinte forma. Aqui, vocês identificam aquela correntinha de subida que é o primeiro ponto baixo, ó. Tá vendo? Ele tá aqui, ó. Então, é o seguinte, ó, eu vou introduzir a agulha de cima para baixo, nessa laçada aqui de fora do ponto, e colocar a agulha nos 2 pontos ali de cima, nas 2 laçadinhas de cima, ó. Dá a laçada lá atrás, puxa pra frente, alonga o fio na mesma altura da carreira e faz o fechamento do ponto. Novamente, ó. Aqui, ó, introduz a agulha aqui na laçadinha da esquerda do ponto baixo, já coloca a agulha aqui, ó, aonde nós pegaríamos normalmente num ponto baixo, aqui, né? Então, é a mesma coisa, a gente faz só esse passinho aqui antes. Coloca lá, dá a laçada, alonga o ponto para não ficar repuxado. Se vocês fizerem isso daqui, não vai ficar bonito o ponto, ó. Se vocês pegarem, derem a laçada lá, puxar e terminar aqui, ó, e já fazer a laçada e fechar o ponto, ele vai ficar muito apertado, ó. E vocês depois, na próxima carreira, não vão conseguir pegar direito aqui essa laçadinha. Então, é muito importante essa dica. Vocês vão introduzir aqui, colocar aqui a agulha, dar a laçada e dar uma alongada nessa laçada, antes de fazer o fechamento. Então, esse ponto é apenas isso, não tem, não vai ter mais nenhum outro passo, o ponto é somente esse. E como ele é feito de forma espiral, quando a gente chegar aqui, a gente já vai, na terceira carreira, a gente já vai identificar aqui, ó, para continuar. Não vai ter fechamento de carreira, tá? Para passar para a próxima. Vai ser feita de forma circular, em espiral, tá? Esse ponto tem uma pequena variação que eu vou fazer aqui, vocês eventualmente nem vão identificar. Mas ele tem diferença depois ao final, ele fica um pouquinho diferente, tá? Se vocês quiserem deixar o ponto um pouco diferente, vocês vão fazer a mesma coisa aqui, ó, introduzir nessa laçadinha aqui do ponto baixo, na cabecinha do ponto baixo, em cima. Puxou, e aí na hora de fazer o fechamento desse ponto, ao invés de a gente pegar a agulha de baixo para cima nessa laçada, nós vamos pegar de cima para baixo e puxar. E fechar aqui o ponto, tá?
Olhando aqui, vocês até nem identificam que se tá diferente, mas ao final dá uma pequena diferença, quase imperceptível, tá? Mas aí vai mesmo de vocês, se vocês quiserem pegar desta forma aqui, de baixo para cima, a finalização, ó, de baixo para cima, ou se vocês querem pegar de cima para baixo, quer dizer, eu inverti aqui, mas vocês entenderam, né, ó. Aqui, ó, de baixo para cima. Esse fio, gente, vocês têm que ir dando, não peguem ele assim, ó, tortinho, não, ele tem que dar uma desentortadinha assim na hora de, pra ele ficar mais bonito, tá? O trabalho. Aqui, ó, aqui, aqui. Aí vocês podem fazer assim ou assim. Mas sigam a mesma regra. Se vocês, desde o começo, pegarem o fechamento de baixo para cima, continue assim. Se vocês começarem de cima para baixo, continue assim. Não mudem no meio da carreira ou no meio da bolsa, porque vai ficar diferente. Então, gente, eu aconselho, mais uma vez, eu repito, eu aconselho vocês a fazerem uma amostra deste ponto antes de fazer na bolsa, depois vocês desmancham. Faça inclusive com o mesmo fio que vocês vão utilizar na bolsa, tá? Eu recomendo aqui vocês fazerem uma amostrinha com uns 25, 26 pontos, ou mais ou menos, não precisa ser muito grande. Só para vocês, ó, vocês não pegarem a manha de não fazer essa alongada aqui. Essa alongada aqui é o segredo do ponto. Se vocês não derem aqui, ó, na hora que puxou, se você não alongar isso aqui, o ponto não vai ficar bonito, ok? Ó, então, o ponto é apenas esse, ponto inclinado. O segundo ponto que eu vou mostrar para vocês é o ponto cesta, tá? Muitas pessoas também já fazem, já conhecem esse ponto, mas é uma opção de ponto para vocês fazerem. É este daqui, ok? Não foi o ponto que eu utilizei nessa videoaula, mas eu já fiz uma mochila com esse ponto aqui, tá? E fica bem legal também. Esse ponto também é bem simples, não tem muito segredo. Então, vale a mesma regra. Façam uma amostra pra gente seguir depois na bolsa bem certinho, tá? Então, o que acontece? Quando a gente estiver lá fazendo a bolsa, nós vamos ter também essa primeira carreira de pontos baixos, é igual, tá? Aqui, quando eu chego no último ponto baixo aqui, o que eu vou fazer? Eu dou uma largadinha aqui e faço aquele fechamento de carreira da seguinte forma, ó. Alargo um pouquinho aqui, coloco a agulha de trás pra frente. Não nessa correntinha aqui que foi de subida, no próximo aqui. Pego essa argolinha aqui e jogo lá pra trás. Aí, vocês dão uma puxadinha pra não deixar muito largo, tá? Ó, esse pedaço aqui, ó, esse fio tem que ficar mais ou menos igual do tamanho desses daqui, tá? Ó, vai ficar desse tamanho aqui. Feito isso, ó, vocês tiram a agulha e seguram esse ponto aqui pra não perder. Aí, vocês vão colocar a agulha, olha, tem 2 fios aqui, ó, tá vendo, ó? Vou tentar aqui, ó, tá vendo? Tem 2 fios, né? No de trás, aí vocês recolocam o ponto na agulha e fechem. Aí, vocês sobem uma correntinha, que vai ser o primeiro ponto baixo. A seguir, nós vamos fazer um ponto baixo alongado. E como é que a gente faz esse ponto baixo alongado? Aqui é o próximo ponto baixo, aqui é o pezinho dele. Nós vamos introduzir a agulha aqui embaixo, puxar a laçada, ó, e alongar até chegar na altura do ponto baixo que vocês fizeram anterior, tá? Aí, e faz o fechamento. A seguir, então, um ponto baixo, pegando pela laçadinha de trás, tá? O próximo, um ponto baixo alongado, tá? Faz o fechamento. Então, esse ponto é só isso, ele é alternado entre um ponto baixo, pegando pela laçadinha de trás, e um ponto baixo alongado. Dicas desse ponto. Fica a mesma coisa que eu falei para o outro, não terminem aqui, alonguem para chegar na altura do ponto baixo que vocês fizeram aqui, dá uma alongada.
O nome já diz ponto baixo alongado. Na hora de fazer esse fechamento, vocês vão ter que segurem, olha, com essa parte aqui do dedo, vocês seguram aqui, ó, desentortando o fio. Vamos ver se eu consigo mostrar. Eu não vou segurar, eu vou mostrar sem fazer. Quando eu não seguro, vocês conseguem ver que ele ficou cruzado? Aqui ele não ficou, ó, nem aqui. Então, para evitar isso, porque o ponto baixo, ele não é cruzado, esse aqui não é cruzado, tá vendo? Ele é assim, ó. Então, o alongado também tem que ficar igual. Então, para evitar que o ponto se cruze antes de fazer o fechamento, ó, subi aqui, alonguei, com essa parte do dedo aqui, ó, eu seguro aqui, ó, arrumando, e aí sim eu faço o fechamento. Ó, aí ele já fica certinho. Se você vê que não ficou certo, você pega e desmancha e faz. Isso vai fazer com que o ponto fique bonito, tá? Vai ficar uniforme. Se você deixar um cruzado, um certo, um não, ao final o ponto fica diferente. Por isso que eu falo para vocês que é muito interessante, tanto nesse ponto quanto no outro, a gente fazer uma amostra antes de começar na bolsa. Que é para o quê? Para vocês se acostumarem a fazer o ponto certinho antes de ir para a bolsa, ó. Tá? Então, façam uma amostra. Não, é interessante isso, tá? Quando for agora na próxima carreira, o que a gente vai fazer? A gente inverte. Aonde tem o ponto baixo alongado, nós vamos fazer o ponto baixo pegando pela alcinha de trás. E aonde tem esse ponto baixo aqui, nós vamos fazer o ponto alongado pegando por aqui, tá? E o fechamento dessa carreira, que também é feito de forma circular, ele só vai dar, talvez dê algum trabalhinho para vocês, se vocês, dependendo da quantidade de pontos que vocês tenham, se for número par ou se for número ímpar. Então, eu vou chegar no final da carreira e vou mostrar para vocês as duas situações que podem acontecer para vocês decidirem na hora que vocês estão fazendo o ponto. Pronto, eu cheguei aqui no final da carreira, eu vou mostrar duas situações para vocês, tá? Isso só vai acontecer nessa segunda carreira, depois não, porque como ele é feito de forma circular, aí vocês nem vão perceber onde termina ou onde começa uma carreira, tá? Então, essa situação só vai acontecer aqui, então prestem atenção. Eu cheguei aqui, o último ponto que eu fiz aqui foi um ponto baixo alongado. Então, o próximo que eu teria que fazer é um ponto baixo pegando pela alcinha de trás, que é esse daqui. Mas vejam bem, gente, nessa situação aqui, tá? Se eu pegar aqui e fizer um ponto baixo pegando pela alcinha de trás, o próximo tem que ser um alongado, mas tem um alongado aqui. E eu tenho que fazer um ponto baixo aqui em cima desse. Então, quando acontecer isso, nessa situação, vocês vão fazer como se fosse um aumento, tá? Ao invés de pegar aqui, vocês vão pegar na alcinha. Essas duas alcinhas é da carreira anterior. Vocês vão fazer o ponto baixo aqui, ó. Aqui. Fez o ponto baixo aqui. Aí, aqui, vocês vão fazer o ponto baixo alongado, ó. Fez um ponto baixo alongado. E aí, é só seguir, ó. Ponto baixo em cima do alongado. Aqui tem um ponto baixo, vou fazer um alongado. Porque tenho sempre que fazer essa inversão. A partir daqui, vocês não se preocupem mais. Por quê? Quando vocês chegarem aqui, vai dar tudo certo. Chegou aqui, nós vamos terminar aqui com um ponto baixo, aqui um alongado. Vocês nem vão perceber isso, tá? Então, mas vocês só precisam tomar um pouquinho de cuidado nessa seria a terceira carreira. A primeira de ponto baixo, a segunda já é o ponto baixo, já é o ponto sexta, tá? Só é nessa carreira aqui que vocês vão prestar atenção, tá? Se chegar nessa situação, vocês façam isso. Agora, se vocês estiverem fazendo e já acontecer isso, olha, aqui já tem um ponto baixo e o próximo já é um alongado, tudo bem, não tem problema nenhum, é só seguir. Agora, se acontecer de vocês chegarem aqui, fazerem um ponto baixo, pegando pela alcinha de trás, e tiver que fazer um alongado e tiver um alongado, então vocês precisam fazer esse aumento, tá? Ele vai ficar, gente, imperceptível
no final, vocês não vão perceber esse aumento aqui. Não se preocupem, tá? Aqui tem um buraco porque eu fiz as correntinhas, lá na bolsa não vai ter esse buraco aqui, na bolsa vai tá tudo certinho, tá? Isso aqui é só uma amostra. Então, gente, façam aí, escolham o ponto para fazer a bolsa. Antes de fazer a bolsa, então, façam uma pequena amostra aqui para vocês, se vocês, por um acaso, for a primeira vez que estiver trabalhando com este ponto, ou o outro que eu te passei. Sempre é bom, porque para vocês pegarem aqui, o jeito fácil de fazer para vocês e acertarem essa alongada, que o segredo desse ponto e do outro é vocês não fazerem apertado, tá? Se vocês fizerem o ponto apertado, não vai dar certo, tá? Não se preocupem que esse ponto já é um ponto estruturado, a bolsa vai ficar de pé, sem a necessidade de ficar assim retinha, sem a necessidade, inclusive, de estruturar. A estruturação é meramente opcional, tá? Bom, agora nós vamos começar, então, a mochila pelo fundo. Eu vou utilizar nessa mochila duas numerações de agulha. Eu vou usar a 3 milímetros e a 4 milímetros. A 3 milímetros eu vou utilizar apenas para puxar os fios nesses furos aqui, porque serão 2 pontos baixos dentro de cada furo, então eu preciso de uma agulha menor, tá? Então eu utilizo apenas para isso. Eu vou utilizar o primeiro ponto que eu ensinei vocês, porque o segundo ponto eu já fiz uma mochila com um ponto cesta, então eu vou fazer o primeiro, porque assim vocês, depois de prontas, as duas mochilas, vocês podem inclusive comparar e ajudam vocês a decidir qual ponto escolher na hora de fazer a bolsa de vocês, tá bom? Começando por esse fundo, tem um pequeno... eu sempre aconselho o seguinte. Começar por algum canto, tá? Eu começo sempre por aqui e por aqui, para que depois a bolsa termine mais ou menos também por aqui, mas isso é irrelevante, tá, gente? Como o ponto é circular, vocês comecem por onde vocês acharem melhor, não tem muita regra com relação a isso, tá bom? Aqui nós vamos fazer, então, 2 pontos baixos em cada furo da seguinte forma. Inicialmente, eu deixo um pouco de fio sobrando, assim, não muito, cerca de uns 10, 15 centímetros, tá? Dou a laçada lá atrás, puxo pra frente. Eu não dou nó aqui, não, deixo solto assim, tá, gente? Eu vou arrematar ele ao final aqui desta carreira. Eu vou puxar um ponto baixo. Não se preocupe que ele fica meio larguinho, porque depois você puxa aqui. E mais um ponto baixo. É um pouco difícil, gente, e vocês vão ter que fazer um pouquinho com carinho essa parte, para fazer esses 2 pontos baixos aqui dentro de cada furo, tá? Então, vocês vão... É meio apertado, então vocês vão puxar o primeiro. É mais tranquilo. O segundo é um pouquinho mais apertadinho, mas venham com calma para não estourar o furo, pelo amor de Deus, tá? Então, vocês perceberam por que eu uso a de 3 milímetros. Então, nessa fase aqui, gente, são apenas 2 pontos baixos aqui, ó, em cada furo. E não deixem o ponto baixo muito apertado, tá, gente? Ó, não termine ele aqui, ó, dá uma largadinha aqui, ó. Eu já falei isso nos pontos que eu ensinei anteriormente, tá? Dá sempre uma largadinha, uma puxadinha aqui no fio, para ele atingir a altura que você está trabalhando aqui em cima. Então, então, por enquanto, é só isso, 2 pontos em cada furo, até chegar aqui. Aqui nós chegamos, então, ao final da carreira, independentemente, reprisando, do ponto que vocês escolherem, o primeiro ou o segundo, o processo é idêntico, tá? Então, eu não vou ficar repetindo isso. Não se preocupem, é tudo igual. Vamos lá. Quando eu faço o último ponto, aqui, do fundo, nós não vamos terminar ele, aqui, nós não vamos fazer essa parte aqui com o fio que vem do rolo. Nós vamos usar aquele fio do começo aqui, ó, que eu falei pra vocês, deixem um pedaço de fio, tá? Então, é o seguinte, aí a gente termina com ele, ó. Terminou com ele.
Aí, nós vamos fazer aqui o último ponto de forma manual que eu falo, fechamento. Vamos, aqui é o primeiro que a gente puxou, aqui nesse segundinho aqui, a gente coloca a agulha aqui, ó, de trás para frente. Puxa o fio lá para trás. Aí, vocês puxem bem para ficar do mesmo tamanho, tá? Vira pro outro lado. Introduz a agulha aqui, ó, nessa curvinha. E na alcinha imediatamente, que está aqui, imediatamente acima. Puxa o fio aqui pro lado de dentro, pro lado de trás, né? Novamente. Vira o trabalho outra vez. Faz os acertos aqui, ó. E aí, tá pronto o fundo, de tal forma que você não vê aqui que foi feita uma emenda. E agora aqui, esse fio que vem do rolo, a gente já começa a subir a bolsa. E depois a gente pode esconder esse fio conforme a gente for fazendo aqui, tá? Então, vamos lá. A primeira carreira, como eu disse pra vocês, é de ponto baixo, nos 2 pontos, tá? E nos 2 pontos, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer o ponto baixo, pegando aqui, ó, essa alcinha de trás, com essa argolinha aqui de trás, ó. Então, nós vamos usar. Segura esse fio pro lado de cá para ele não abrir muito ponto, tá? Então, nós vamos usar aqui, ó, esse fio com essa argolinha aqui de trás. Pega o fio que vem lá do rolo e puxa uma correntinha, que é o primeiro ponto baixo. Nessa fase aqui, a gente já vai fazer o quê? Nós vamos esquecer, né, a agulha de 3 milímetros e vamos para de 4, tá? Lembre-se que a de 3 eu usei só para fazer aqui o fundo, tá? Não esqueçam disso. Fiz aqui o primeiro ponto baixo, que é uma correntinha. Eu vou fazer outro ponto baixo, também pegando da mesma forma, ó. Pegando. Vamos ver se eu mostro aqui pertinho para vocês. Ó. Pegando essa alcinha com essa bolinha aqui, ó. Se vocês ainda sentirem dificuldade, por exemplo, eu tô sentindo, para pegar essa argolinha, aí vocês peguem a 3, tá? Aí fica mais fácil, ó. Segura aqui com o dedo, puxa. Uma ou outra vai ser mais difícil, mas depois volta pra outra. Uma ou outra argolinha, às vezes o ponto vocês fazem muito apertado, não conseguem pegar. E pronto, e fecha o ponto. E assim nós vamos fazer em toda a volta. Aqui já consegui, tá vendo? Eu usei a 4. É que às vezes um ponto ou outro fica mais apertado, aí é mais difícil de acertar, ó. Tá? Então, toda a volta dessa forma, gente. Pega a alcinha aqui de trás, com essa laçada que fica aqui atrás, ó. Tá? Assim, ó. E faz o ponto baixo normal. Então, continuem aí até chegar aqui. Finalizando, então, a primeira carreira de pontos baixos, nós vamos, então, começar o ponto... não tem nome, tá? Pelo menos eu não sei, eu chamo de ponto baixo tortinho ou inclinado, porque depois no final ele fica inclinadinho. Mas o outro é ponto sexta, mas esse daqui eu de fato não sei se ele tem algum nome pelo qual ele é conhecido pelas crocheteiras, tá? Então eu batizei de ponto baixo inclinadinho. Então vamos lá, fiz o último ponto, aqui a gente tem a correntinha de subida. Então eu vou repetir novamente, embora eu já tenha ensinado lá na frente, tá? Eu vou pegar aqui essa alcinha da esquerda, da correntinha que a gente fez de subida, coloco a agulha ali como se fosse fazer o ponto baixo normal e puxo o fio e arremato o ponto, tá? Aqui, olha, vocês veem que ficou um espaço muito grande. Se acontecer isso, gente, refaçam, tá? Não deixe esse espaço inicial. Então, vocês apertem aqui, ó, esse ponto, ó, dá uma apertadinha aqui pra não ficar muito grande, que depois no final ele não fica legal, tá?
Pronto. Ficou um pouquinho menos pior, mas vamos lá. Depois a gente ajeita na próxima carreira. Agora, aqui a seguir é sempre assim, ó. Tem o V, pego da esquerda e aí sim introduzo ali. Nessa primeira carreira é um pouquinho apertado, tá, gente? Mas lembre-se, toda vez que subir essa laçada aqui, ó, vá, dê uma folguinha nela. Não faça isso aqui, ó. Eu vou introduzir aqui, vou pegar, terminei aqui, tá vendo, ó? E já faço isso. Não dá certo. Desculpa, não dá certo, gente. Tem que subir aqui, tá, ó. Ó. Aqui. Aí, a partir depois dos primeiros pontos, fica mais fácil. Pra quem escolheu esse ponto, então, gente, é só fazer ele até a altura desejada, não vai mudar nada. Pra quem escolheu o outro ponto, o ponto sexto, ponto sexta, vocês só vão precisar prestar atenção, como eu ensinei lá anteriormente, na finalização dessa segunda carreira aqui. Quando finalizar, vocês têm que perceber que, a seguir, tem que alternar o ponto baixo e o ponto baixo alongado. Tem que ser alternado. Então, desculpa, gente. Então, vocês apenas sigam essa orientação. Do resto, é tudo igual. Não tem nenhuma diferença, é só subir a bolsa no centímetro, se quiser. A seguir eu mostro pra vocês em quantos centímetros eu vou subir essa, tá? E não tem muito por que eu continuar aqui gravando, porque o vídeo se torna repetitivo demais, porque é só a mesma coisa, tá? Lembrando, gente, vou repetir novamente, para depois eu não quero ninguém reclamando. Não apertem esse ponto, tá? Quando pegar aqui, introduzir aqui, for subir, dá uma largadinha aqui, ó. Não deixa ele muito preso. Ele já é um ponto estruturado. Se você prender ele, vai ficar pior e ainda vai ficar repuxando, tá? Não vai ficar legal. Então, não esqueçam dessa dica, porque depois pode comprometer o seu trabalho. Então, aqui eu cheguei a uma altura que eu já vou começar a fazer o outro ponto para iniciar iniciar o fim é ótimo, né? Mas mas para iniciar o fim da bolsa, tá? Da mochila. Vocês, por curiosidade aqui, gente, olha, eu fiz quase 22 centímetros, deu 21,5, assim, para ser exata, quase 22, e foram 31 carreiras aqui. Mas vocês podem fazer mais ou menos. Eu fiz essa altura porque, gente, pra gente conseguir fazer a bolsa com apenas um cone de fio náutico 4 milímetros, tá? Se vocês usarem outro fio, alguma coisa, pode dar diferença com relação a isso. Às vezes um cone não dá, aí vocês vão precisar de 2, tá? Então, para que acomode um cone de fio, nesse momento aqui, eu fiz uma altura de 21 a 22 centímetros. Independentemente do ponto que a gente utiliza. Se esse daqui ou o ponto sexta que eu passei para vocês no início, tá? Chegando, então, aqui, nessa fase, nós vamos fazer o seguinte. Quando chegar mais ou menos perto do ponto onde a gente começou aqui, a gente mais ou menos, a gente começou aqui. A gente traça uma linha, tá, ó? Traça uma linha imaginária aqui, deu mais ou menos aqui. Então, eu vou fazer o último, eu faço aqui esse último ponto. Quando eu faço esse último ponto, então, tem um degrau, né? Então, nós vamos arrematar para diminuir mais ou menos esse efeito de degrau, porque a gente fez em crochê circular. Então, a gente corta o fio, puxa o fio aqui, tá? E aí, nós vamos pegar aqui, no próximo ponto, vamos ver esse aqui, ó. Aqui, eu fiz o último, ó, fiz o último aqui. Neste próximo aqui, eu vou colocar a agulha de trás para frente, puxar o fio lá para trás. Aquele mesmo fechamento normal que eu uso, tá? Põe para trás, coloca aqui a agulha nessas duas aqui, argolinhas, ó. Tá? Puxa o fio lá para trás. E aí, vocês já coloquem o fio
já passem o fio por aqui e arrematem com o isqueiro, que aí já fica esse fio aqui arrematado, ok? Feito isso, gente, nós vamos fazer então uma carreira de pontos baixíssimos em volta, tá? E aí aqui nós vamos ter eu vou ensinar para vocês uma forma que eu faço de fechamento para que não fique degrau, porque eu não vou agora, nessa fase aqui das últimas carreiras, eu não vou usar crochê circular em espiral, tá? Porque eu não quero que no final da bolsa, ó, fique vocês conseguem ver que, mesmo que eu tenha minimizado aqui o degrau, ainda aparece, ó. Vamos ver se, ó, vocês conseguem ver aqui, ó, um degrau. Lá no fim da bolsa, eu não quero esse degrau, então eu vou fazer com finalização de carreira, não vou fazer espiral. Se vocês quiserem fazer espiral e não fazer da forma como eu vou ensinar, fiquem à vontade, não tem problema, tá? A bolsa vai ficar linda também do mesmo jeito. É que eu sou perfeccionista. Então, vamos lá. Como é que eu vou ensinar uma dica agora para vocês, que vocês podem usar, inclusive, em qualquer ponto, tá? Que vocês estiverem utilizando aí, qualquer bolsa aí vocês podem usar. Vocês vão pegar o fio, e vão separar mais ou menos, como eu vou fazer umas 5 carreiras, eu acredito, vocês vão deixar aí em torno de, deixa eu medir aqui, em torno de uns 60 centímetros, tá? Deu 60 centímetros aqui, vocês marquem com o dedo, não cortem não, vocês marquem aqui com o dedo, voltem pra bolsa, e aí vocês pegam um pouquinho mais pra cá, não pega exatamente onde a gente terminou aqui, tá? Pega um pouquinho mais pra cá, não importa quantos, mas desde que seja pelo menos uns 5, 6 pontos pra trás. Aí, vocês introduzam a agulha aqui, peguem o fio onde a gente marcou aqui, tá segurando, tá, ó? A gente pega e puxa o fio aqui, e deixa esses 60 centímetros aqui de lado por enquanto. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai utilizar esse pedaço de fio quando chegar no final, tá? Puxou aqui, a gente faz uma correntinha aqui é o primeiro ponto, tá? E aí, nós vamos fazer, então, essa carreira aqui de ponto baixíssimo. Bom, como a gente vai fazer ponto baixíssimo, não vamos fazer essa correntinha aqui não, tá, gente? A gente já puxa aqui o fio e já segue aqui direto no ponto baixíssimo, ó, melhor, porque não fica degrau. Não se preocupem que fica larguinho aqui esse primeiro ponto. Depois, quando a gente chegar no final, a gente ajeita ele pra ficar do tamanho dos outros. Então, aqui a gente vai pegar as 2 alcinhas aqui e puxar o ponto baixíssimo. Pronto. Não façam muito apertado, tá? Aliás, toda a bolsa, tentem não apertar o ponto, porque fica complicado de fazer. Aí, ó, nós vamos fazendo aqui em toda a volta. Quando a gente chega aqui, nesse degrau, ó, quando a gente faz esse ponto baixíssimo aqui e aqui, ó, vocês vão ver que ele já vai dar uma disfarçada um pouquinho melhor, ó, tá? Ele já dá uma disfarçada, ainda fica, tá? Aí eu consigo enxergar, ainda fica, mas depois quando a gente subir as outras carreiras, aí isso praticamente vai ser minimizado. Então, vamos lá, vamos fazer essa carreira aqui de pontos baixíssimos e a gente volta a seguir com o próximo passo. Aqui nós terminamos, então, aquela carreira de pontos baixíssimos. E aí, quando chega no último, gente, ó, aqui falta um pra fazer, tá? Prestem atenção, gente, pra não fazer... Aqui não é o ponto, tá? Aqui, esse daqui é desse daqui, então não contem esse, ó. Este aqui que é o último, tá? Não esse furo aqui, ó. Este, tá? Isso, eu tô dando esse detalhe pelo seguinte, gente. Se vocês seguiram a receita igual... Eu passei desde o início, tem números pares aqui de pontos, porque a gente fez 2 pontos em cada furo lá embaixo. Então, eu tenho números pares. Se vocês fizerem esse ponto e esse aqui também, ó, aí vai de ponto par passa para ímpar, tá? Em vez de ter, eu tenho 92, em vez de 92 vai passar para 93. E aí, o que vai acontecer? Essa bolsa, ela vai ser dividida ao meio, assim, ó, para colocar a alça dela. E aí, um lado vai ficar maior que o outro, tá? É um ponto só? É, mas eu não gosto que, mesmo que seja um ponto só, eu não gosto de
de ter números diferentes em cada parte da bolsa. Então, vamos lá. Chegou aqui nesse último ponto, nós vamos fazer o quê? Nós vamos introduzir normal para fazer o ponto baixíssimo, só que ao invés de pegar o fio, que vem lá do rolo, eu vou pegar aquele fio auxiliar aqui, ó, aqueles 60 centímetros que a gente deixou lá no início. Aí a gente vai fazer o ponto baixíssimo, terminar ele aqui com... Ah, desculpa, gente, a gente tem que cruzar o fio aqui atrás para não fazer isso, ó. Ele tá, esse fio aqui de 60 centímetros, é que a bolsa tá grande, gente. Ó, esse fio de 60 centímetros aqui, é ele que eu vou pegar. Então, ó, tô com o fio aqui do rolo e o fio de 60 centímetros. Ó, eu cruzo aqui, que é pra travar ele. E puxo ele aqui pra fazer o ponto, desculpa. Introduz, ó, tá cruzado aqui. E eu puxo ele. É um pouquinho... depois que vocês pegam a manha disso aqui, é fácil, tá? Ó, então, olha, eu puxei o fio fiz o ponto baixíssimo, último ponto com esse fio aqui, tá? Aí, eu ajeito aqui o tamanho do ponto. E eu vou fazer o quê? Aquele arremate final. Só que aí, ao invés de colocar assim a agulha, eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Essa alcinha com essa alcinha, ó. Pegou esse ponto, eu puxo o fio auxiliar. Vamos chamar de fio auxiliar, tá? Puxo o fio auxiliar uma vez. Aí, ele vai ter que entrar aqui, ó. Então, eu vou colocar a agulha lá de trás pra frente, qualquer lugar, desde que pegue assim, mais pontos. E puxo lá pra trás, novamente, ó. Volta aqui o trabalho, ajeito pra... Vejam que ficou igualzinho, tá? Agora, a gente pega sempre pra não errar, pega esse fio auxiliar e coloca pra um lado. E o fio que fim do rolo, você coloca pro outro, tá? Aí a gente não confunde. Pronto, aí agora eu vou voltar pro fio do rolo e vou fazer a próxima carreira. Próxima carreira, gente, é da seguinte forma. Ó, vocês dão uma puxadinha, o fio tá saindo aqui, ó, tá vendo, ó? Tá? Vocês vão introduzir aqui, ó, a agulha, passando lá pro outro lado, ó. Tá? Bem no meio, aqui, ó, do ponto baixíssimo. Aqui também, ó. Vocês ó, vai sair aqui. Tá? Agora, nós vamos fazer pontos baixos dessa forma. Então, a gente coloca aqui a agulha, aqui, ó, nesse meio. Pega o fio lá atrás e fecha um ponto baixíssimo. A mesma coisa aqui, ó. Introduz o fio aqui, a agulha aqui. Sai lá atrás, debaixo dessas argolinhas aqui, tá vendo, ó? Vocês conseguem ver, deixa eu ver, ó. Essas argolinhas aqui, ó. Debaixo dela, tá? Peraí, deixa eu voltar aqui, vamos lá. Desmanchou, vamos lá. Agora, nós vamos fazer só isso, ó. Uma carreira de pontos baixos, fazendo dessa forma, ó. Ó, aqui eu não coloquei de baixo. Vejam que ficou diferente. Então, eu desmancho, volto. Aí, ó, tem que ser de baixo lá, ó, da argolinha, ó. Puxa. Então, você tem que ter esse cuidado. Ó, de baixo aqui, entre uma e outra, sei lá. Mas tem que ter esse cuidado pra ficar certo aqui na frente. Que na frente vai ficar dessa forma. Vai ficar uma linha aqui de... Como se eu estivesse pegando aqui, só essa daqui, ó. Mas, você vê, se eu pegar somente a alcinha de trás aqui do ponto baixíssimo, ó, se eu fizer isso, vocês veem a diferença? Fica um degrau aqui, ó. Aqui fica bem, não fica vazando pro outro lado, não fica furo, fica bem certinho, tá? Então, eu fiz dois aqui, vou desmanchar, ó. Por isso que eu faço dessa forma, ó. Aí, ele vai ficar bem retinho. Aqui é aquele degrau, ó. Vamos ver como é que ele vai ficar. Aqui, ó. Vou fazer mais um pra mostrar. Olha aquele degrau, gente. Ainda dá pra ver, porque aqui tem um ponto,
E aqui não. Mas assim, vai ficar no final super disfarçado e você não vai conseguir quase que enxergar esse degrau aqui na bolsa. Até porque também aqui a gente vai ter uma prega, ele vai ficar lá pro lado de dentro. Mas, como eu falei pra vocês, eu tenho mania de perfeição, então o máximo que eu puder para esconder esses detalhes, eu faço, tá? Eu ensino vocês, se vocês não quiserem fazer, não façam. Dá um pouquinho, às vezes, de trabalho, mas dá a diferença depois. E aí vocês já aprendem que quando for uma bolsa que não tenha essa prega, vocês podem fazer dessa forma que também já vai servir para outras bolsas, ok? Então, vamos fazer essa carreira de ponto baixo e quando chegar aqui eu volto para fazer novamente a finalização utilizando o fio auxiliar. Aqui nós chegamos ao fechamento da carreira aqui de pontos baixos. Então, nós vamos seguir o mesmo procedimento, gente, ó. Quando a gente chega no último, não façam muito largo o ponto, tá? Porque senão fica diferente. Quando a gente chega aqui, ó, este aqui é o último. Não confundam, gente, que, mais uma vez, vocês podem confundir que essa correntinha aqui, que é o primeiro ponto baixo, vocês podem confundir que é desse ponto e achar que tem 2 pontos. Não tem, gente, tem um só. Essa correntinha, ó, dá uma puxada, ela tá vindo desse ponto aqui, ó. Porque dessa daqui, ó, é esse ponto aqui. Se vocês fizerem 2 aqui, vou repetir, vocês vão ficar com um número a mais de pontos e o de números pares passa para ímpar. Cuidado com isso, tá? Então, a gente pega, faz o último ponto, sobe aqui. Na hora do fechamento desse ponto baixo, nós vamos, então, cruzar o fio auxiliar com o fio do rolo. Cruzou ali atrás, tanto faz para que lado que cruze, desde que esteja cruzado, tá? Cruze o fio, termine o ponto baixo, puxa o fio, ajeita aqui o tamanho do ponto, e aí nós vamos fazer, então, a finalização da carreira, para que essa correntinha aqui fique parecendo, de fato, um ponto baixo. Então, a gente faz daquela mesma forma, gente, ó. Agulha de trás para frente, puxa o fio para trás. Pega aqui, ó, esses 2 fiozinhos, puxa o fio, vira a bolsa, arruma o tamanho aqui do ponto e ficou igual. Agora, nós vamos fazer outra carreira de pontos baixos, só que pegando a alcinha de trás junto com essa argolinha aqui de trás, junto com essa laçada que tá atrás do ponto baixo, tá? Não peguem somente aqui, porque senão o ponto fica muito... a textura do ponto, a grossura vai ficar diferente, ele vai ficar mais fino, tá? E a bolsa, o ponto tem uma estrutura, então tem que pegar essa alcinha junto com essa argolinha aqui. E aí sim você faz o ponto baixo, tá? Então, aquele mesmo procedimento, olha, gente, vocês coloquem o fio auxiliar pro lado direito, por exemplo, e o fio que vem do rolo do lado esquerdo, para vocês não se confundirem, tá? Aqui nessa fase, gente, eu tenho esse fio que ele tá solto, tá vendo? Esse fio auxiliar. Então, se ficar mais fácil para vocês, ao invés de vocês começarem a carreira nele, você começa no anterior a ele. Então, ó, pega a alcinha daqui, vira aqui, acha, ó, a alcinha de trás. Aí, vocês puxam uma correntinha que é o primeiro ponto baixo. E sempre assim, ó. Uma laçada de trás com a argolinha de trás, com a laçadinha de trás. E fecha. Ó. Aqui. Com aqui. Não tem segredo, tá? E aí, vocês vão continuar desta forma, toda essa carreira. E quando chegar aqui, vocês vão fazer o mesmo fechamento.
Aqui, então, nós vamos fazer o seguinte, a gente fez a primeira carreira de pontos baixos, conforme eu ensinei, e vamos fazer mais 3. Então, esse barrado aqui vão ser com 4 carreiras de pontos baixos, pegando pela alcinha de trás e também aquela argolinha de trás, tá? Feito isso, nós vamos marcar os meios da bolsa. Para marcar os meios da bolsa, a gente faz da seguinte forma. A gente aperta aqui, ó. Digamos, ó, eu vou refazer, ó. Digamos que ela tá aqui, ó, redondinha aqui assim. Aí eu aperto aqui, ó, aperto aqui, tá? Eu vou achar automaticamente esse meio aqui. Achou esse meio, eu marco esses pontos aqui, um ponto aqui e um ponto aqui. Feito isso, nós vamos contar se deste lado e deste lado, entre esses pontos aqui, que eu marquei em verde, se tem a mesma quantidade de pontos. No meu caso, eu tenho no total 92 pontos. Se eu tirei um aqui, eu fiquei com 90, então eu tenho que ter 45 aqui e 45 desse lado. Se vocês derem uma quantidade, um a mais, um a menos de cada lado, então vocês têm que acertar de tal forma a ficar com o mesmo número de pontos de cada lado. Então, aqui eu marquei o meio. Como eu marquei o meio, gente, nós vamos agora marcar esses 2 amarelinhos aqui. Eu tô marcando aqui, ó, onde eu vou costurar a alça, tá vendo, ó? Então, aqui, eu marco um antes e um antes aqui, ó, do tamanho da aba aqui, dessa alça, na verdade. Eu marco aqui um antes aqui, um antes aqui, e a mesma coisa do lado de lá. Só que quando vocês fazem isso, vocês vão contar aqui, ó, se tem a mesma quantidade de pontos, tá? Porque aí vai ficar bem certinho. Então, neste caso aqui, daqui até aqui eu tenho 8, e a mesma coisa. Daqui até aqui eu tenho 8. Eu nunca conto mais esse daqui, tá? Eu sempre conto depois desse. Esse aqui é o do meio, é como se ele não existisse. Então, aqui tem 8 até chegar nesse, e aqui tem 8 até chegar nesse. A mesma coisa aqui. Mas o de vocês aí pode ser que tenha um ponto diferente, pode ser que seja mais ou menos, mas vocês sempre façam isso, ó. Coloque aqui, ó, vocês veem que tá do mesmo tamanho, tá? A costura dessa alça pode ser feita de 2 formas. Vocês podem fazer agora a última carreira de pontos baixíssimos em volta da mochila e depois pegar a agulha de tapeceiro, colocar a alça aqui e ir costurando. Essa é uma forma. Uma outra forma de fazer, que é como eu vou fazer nesta mochila, é fazer a última carreira de pontos baixíssimos. Eu venho andando e quando chego aqui, neste ponto, eu vou pegar aqui e um furo. Então, eu já vou costurando com os pontos baixíssimos. Eu já vou mostrar a seguir para vocês, não se preocupem, ok? Antes de começar a costurar, a dica que eu deixo é o seguinte, confiram se essa alça aqui, ó, essa alça aqui é que a gente coloca nos ombros aqui da mochila, ó, tá vendo, ó? Essas 2 alças mais compridas, confiram se elas estão aqui, certa aqui no fundo, tá? O que é estar certa no fundo? Aonde eu vou prendê-las, tem essas meias argolas. Essas meias argolas, elas estão bem pertinho aqui, ó, da borda do fundo aqui de couro. Ela tá mais longe daqui, tá vendo? Então, essa alça vai ser feita aqui. Então, vocês têm que ver se aqui tá certo, se o lado tá certo. Porque senão, se vocês fizerem assim, aí essa alça vai cruzar aqui em cima, ó. Ela vai cruzar o zíper, tá? Então, coloquem assim, tá? Façam desse jeito. Eu falo isso porque eu já costurei uma inteirinha, ao contrário, e tive que descosturar. Então, eu tô dizendo, cuidado com isso, tá bom? Antes também de costurar, antes de a gente fazer os pontos baixíssimos, eu consigo já, mesmo sem marcar essas alças, eu consigo fazer já, mas é uma questão mais de prática. Se for a primeira vez, logicamente, que você tá fazendo a mochila, eu aconselho o seguinte, peguem uns fiozinhos assim, ó, uns 3 de cada lado, e vamos fazer o seguinte, marquem aqui, marquem não, vocês puxem aqui, ó, o fio e amarrem para que quando você estiver fazendo a carreira de pontos baixíssimos, você não costure mais ou menos pontos, tá?
Então, vocês fazem isso aqui, puxam um fio, pegam um fio de outra cor pra ficar bem mais fácil, pra vocês... pegam um fio aí de coisa que quase vocês não usam, que sobra, e aí dão um nozinho aqui, tá? A mesma coisa vocês vão fazer aqui desse lado, ó. Coloque num antes, né? Ó, coloca assim. Puxa aqui o fio. Não é? Puxou e dá um nozinho. Para que fique mais perfeito ainda e vocês não tenham mais certeza, entre um ponto e outro aqui, veja aqui, depois do fio verde, tem 27, tá? Aqui, no meu caso, tem 27. E aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, o meio de 15 é o ponto número 8. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é o meio da alça. E se eu tenho... Aí, peraí, aí eu pego e já puxo aqui, gente, ó, o fio. Pra marcar o 8º. Puxo aqui e deixo aqui. Aqui eu também vou marcar o meio. Se eu tenho 27, significa que o meu meio é no número 14, porque aí eu fico 13 pra cá, 13 pra lá, tá? Então, dá 13, 13, 26, mais 1, 27, exatamente isso. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí, eu coloco aqui no 14, aqui no 14º, e puxo esse fio pra cá. E aí, eu dou mais... Aí, vocês amarrem aí do jeito que conseguirem, tá? Sem... Aqui, ó, deixa assim amarradinho, que pode ser um nó duplo, que é fácil de... Esse fio aqui é fácil de você... Pronto. E a mesma coisa, vocês façam do outro lado. Então, feita a marcação dos dois lados, nós vamos passar, então, para a última carreira de pontos baixíssimos, costurando a alça. Eu deixo o rolo de fio que tá pequeno lá dentro pelo seguinte, abro aqui o zíper para ficar mais fácil, coloco a mão aqui dentro para segurar o fio que vem do rolo, tá? E aí, é o seguinte, eu viro a bolsa pra mim aqui, esse aqui é aquele fio auxiliar, que depois aqui vocês arrematem ele pelo lado de dentro. Aí, ó, você pegando aqui, você vai subir aqui, introduzir aqui a agulha, e vamos fazer o ponto baixíssimo, aqui, ó, pegando as duas alcinhas aqui do ponto baixo anterior, tá? Quando eu chego nesse ponto, que é o ponto do meio, é interessante eu tirar esse marcador, fazer o ponto e recolocar. Por quê? Porque eu ainda tenho que costurar umas tirinhas laterais, então é interessante eu ainda localizar o meio da bolsa para isso. Então, deixa ele aí ainda, tá? Aí, continua aqui, ó. Aí, vocês continuem ponto baixíssimo até chegar no marcador aqui da alça. Chegou no marcador da alça, a gente tira o marcador e já não precisa recolocar. Aí, a gente faz ele. E o próximo ponto, gente, aí é que eu vou utilizar aqui a mão aqui por dentro, tá? Não tem como. Eu vou tirar esse fio aqui. E vou fazer o seguinte... É um ponto baixíssimo, mas aqui eu vou pegar apenas uma alcinha de trás com o furo lá da alça, pego aqui o fio aqui atrás, deixando ele desta forma e não assim, tá? Assim. Vendo se ele não está torto. O que que é estar torto? Ele não está desse jeito aqui, ó. Tem que estar retinho. Tá? Deixa eu focar aqui. Não deixem torto, deixem retinho, tá? Aí, puxa aqui e termina o ponto baixíssimo, usando apenas a alcinha de trás nessa parte aqui que eu vou costurar a alça.
A partir daqui, gente, vocês vão fazer o seguinte, aquele ponto que estiver mais perto do furo, vocês fazem. No caso aqui é o próximo, ó. Então, no próximo, eu faço mais um, ó. E fecho. Antes de passar pro próximo, eu vejo se a linha não está torta lá atrás, tá? Deixem bem certinho lá atrás. Aqui, gente, vem a manha. Se vocês pegarem nesse próximo, olha, seria aqui o furo, ó. Não tem furo aqui, então eu pulo esse aqui e vou pro outro, ó. Aí, a mesma coisa, faço um ponto baixíssimo. Dá uma... Aqui, ó, ficou tortinho, não sei se vocês conseguem ver. Aí, eu vou desmanchar. Arrumo a linha aqui atrás, pra deixar ela retinha, ó. E puxo ela retinha aqui pra frente. Por que eu faço isso? Porque isso aqui vai ficar aparecendo na bolsa, então, pro lado de dentro. Então, deixem o mais retinho possível, porque fica bonitinho, tá? O próximo também, olha, gente, aqui tá muito longe, então eu vou pro próximo, ó. Pulo um e vou pro próximo. Isso vai depender muito, gente, do que apresentam pra vocês aí, tá? O próximo, ó, eu não preciso pular, eu vou nesse daqui. No próximo e pego o furo lá atrás. Por que isso, gente? Vocês se lembram que aqui nós temos 8 pontos, só que nós temos 13 embaixo. Então, não é um em cada um, porque senão faltaria furo. Então, a gente tem que pular um, fazer outro, a gente tem que fazer de tal forma que esse ponto aqui do meio seja esse daqui, ó. Tá? Esse ponto aqui, esse furo com esse ponto tem que estar juntos. Então, aqui, pula um ou pula nenhum, vocês têm que fazer de tal forma que esse aqui fique nesse ponto, para ficar bem no meio, tá? Aqui eu vou pular novamente. Vou fazer o ponto baixíssimo, sempre puxando aqui assim, ó. Tá? Aqui eu vou pular novamente. Ó, puxou. E aqui, vou pular um novamente. Fechou. E agora, eu já cheguei nesse, então eu vou pular esse pra fazer esse daqui, ó. Então, aí eu tiro aqui, esse... Por isso que eu deixo a outra agulha aqui perto, tá, gente? Por causa disso. Aí, eu coloco aqui no fio de trás, pego aqui, esse aqui já é o meio. Pronto. Eu fiz aqui em tempo real com vocês, para vocês verem como é que faz. E agora, nós vamos fazer da mesma forma até chegar nesse ponto aqui, ó. Tá? Então, nós vamos fazer aqui. Vamos pegar aqui o primeiro sem pular, porque tá mais perto. Pula um, pula, vai no segundo e faz. Aqui, pula um, vai aqui e faz. Quem já pegou bem essa fase aqui, gente, se achar o vídeo monótono, é só dar uma adiantada, tá? Mas é que tem gente que tem dúvidas. Então, faz aqui. Eu tô mostrando em tempo real pra ver como é que dá certo, tá? Aqui. Pulou um, aqui também, vai aqui. Agora, aqui, ó, gente, eu não vou pular. Aqui eu vou aqui, sem pular, e faço o penúltimo. E agora, nós chegamos no último, que tem que pular um, porque tá marcado aqui, ó. Aí, eu tiro aqui, novamente, esse fiozinho verde. Aliás, essa cor é muito bonita. Esse verde. Põe pra cá. Pulo um, vou no último. Fiz o último, que é um antes do marcador, tá? Aí, eu tiro o marcador. E volto para os pontos baixíssimos. Eu dou uma verificada nesse momento, gente, atrás, se não tem nenhum fio torto, tá? No caso, eu já achei aqui, ó, 1, 2, 3, porque eu fiz sem olhar. Tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou desmanchar e vou refazer, porque eu não gosto desse fio, tá vendo aqui, ó, que ele tá torto aqui, tá torto aqui e tá torto aqui,
tá? Eu não gosto disso, então é o seguinte, eu vou desmanchar e fazer novamente, mas antes disso eu vou passar pra vocês. Quando chega aqui no último ponto, aí sim você pega as duas alcinhas e faz o ponto baixíssimo. E aí, continua aqui o ponto baixíssimo normal, como a gente fez aqui do lado. Vai fazendo, tira esse aqui e volta aqui, ó, do meio. E vai chegar aqui do outro lado, aonde nós vamos fazer absolutamente idêntico a esse lado, ok? Quando, se vocês tiverem alguma dúvida, é só voltar ao vídeo e rever como é que eu fiz, ok? Pronto. Aqui eu refiz aquele lado onde tava tortinho, agora, ó, tá vendo? Tá tudo retinho. E fiz esse lado aqui também, tá tudo retinho. Cheguei aqui ao final. Essas alcinhas aqui, elas atrapalham bastante nesse momento, mas é rápido, tá, gente? Cheguei aqui ao final. Esse aqui é aquele fio auxiliar, que devia estar lá no fundo, pro lado de dentro. Quando a gente não arremata na hora certa, ele fica sempre atrapalhando aqui, tá? Já devia ter arrematado ele. Aqui, ó. Chegou aqui, eu vou fazer o último. Como é que eu faço o último? Eu corto o fio também, puxo, tá? E faço aquele mesmo procedimento de arremate, ó. Coloco aqui, puxo o fio. Aonde ele saiu aqui, eu vou pegar de trás pra frente, pra sair com a agulha no mesmo lugar. É que eu tenho que mostrar pra vocês no vídeo, então por isso que dá esses problemas aqui, tá, gente? Aqui, ó, puxo novamente pra lá pra trás. Ajeito aqui o tamanho pra não ficar diferente. E pronto, ó. Essa parte de crochê já está completamente finalizada. Uma alça aqui já colocada. E agora, nós vamos fazer, vamos ter que colocar aquela alcinha aqui dos lados, tá? Então, a seguir, eu já venho pra vocês com um vídeo mostrando como colocar aquelas alcinhas aqui do lado, ok? Chegamos aqui à última etapa da bolsa com relação à colocação aqui da parte em couro, tá? Este lado aqui eu já coloquei só para mostrar para vocês como é que foi colocado aqui, como é que vai ficar, e vou mostrar esse lado aqui. Bom, a forma de colocação, gente, é simples, né? Através de uma agulha de tapeceiro e um pedacinho de fio, né? Aí nós temos aqui 4 furos desse lado, 4 deste lado, e vocês podem costurar fazendo um X ou paralelos, aí, isso aí vai de gosto, tá? Então, é o seguinte, esse daqui, eu coloquei, gente, vamos fazer a seguinte conta aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 1 furo, 2 furos, 3 furos, 4 furos. Eu coloquei entre o terceiro e o quarto, ó. Então, para que deste lado fique igual, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a parte menor da tirinha, tá? A parte menor fica para frente. Vou ter como referência aqui a divisa do barrado com o ponto da bolsa. E aí, eu vou fazer a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou colocar aqui, ó, entre o terceiro e o quarto, aqui. Aí, eu pego um alfinete e marco aqui. Eu sei que é aqui que eu vou ter que pregar essa primeira tirinha. Vocês podem tirar assim se for melhor. Então, é aqui. Eu faço isso pra quê? Pra ficar em harmonia com o outro lado. Aí, gente, vocês vão ver pelo lado, lá pelo lado de dentro, vão pegar a agulha, sair aqui fora e costurar em X ou em paralelo, como eu falei. Não tem, aí vai de gosto. A mesma coisa nós vamos fazer do lado de trás. Nós vamos pegar o maior e vamos ver aqui aonde ele está. Aonde que está? 1, 2, 3, 4. Como ele é um pouquinho maior, ele tá mais... Ele não tá entre o 3 e o 4, ele tá bem na direção do quarto.
Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos pegar aqui 1, 2, 3, 4. Vamos descer aqui, ó, e marca com alfinete. Ou seja, eu vou ter que pregar ele bem aqui. Tá? Como é que eu achei essa distância também? Aí, gente, se vocês quiserem saber, é o seguinte, vocês vão abrir a bolsa, abre bem, tem aquele marcador aqui, que eu falei pra não tirar, ele é o meio aqui, onde tá o zíper aqui, ó, tá vendo? Aí, vocês vão fazer dessa forma, e aí fez a prega. Fez a prega, vocês têm que saber o seguinte, que essa tirinha vai servir para segurar essa prega, ó. E dar também um acabamento legal, fica bem bonitinha a bolsa. Aqui a mochila, tá bom? Então, é muito difícil, eu peço perdão, mostrar a costura para vocês, como costura para vocês aqui, essa tirinha, porque é por lado de dentro, a bolsa tá grande, mas não tem segredo, gente, olha. É só com a agulha de tapeceiro, um pedacinho de fio, vocês costuram aqui na frente, costuram atrás e fazem o arremate do lado de dentro usando o isqueiro, tá? Não tem grandes dificuldades. Eu vou voltar, então, a seguir, já com ela costuradinha, para vocês verem como é que ficou ao final. Então, aqui, nós temos a bolsa finalizada, né? A mochila finalizada. Colocamos aqui as tirinhas laterais, tá? A frente e atrás. Façam as medições para elas ficarem bem certinhas, tá? Se vocês tiverem usarem etiqueta ou plaquinha de metal, eu acho que colocar aqui nesse barrado é bem legal. Com relação a forro, ela aqui está sem forro, tá? E vocês podem utilizar forro ou não, para quem faz forro, pode fazer. Quem não faz também não tem problema, ela pode ficar sem forro perfeitamente, tá? E é isso, gente. Aí vocês ajeitem ela aqui, o ponto é bem estruturado, não requer nenhuma estrutura pelo lado de dentro, ele fica bem legalzinho assim, fica em pé, não se preocupem. E nas fotos iniciais, vocês conseguem ver a bolsa de forma melhor. Por enquanto, muito obrigada e espero ver a bolsa de vocês.